A fé não elimina o perigo, mas redefine quem está no controle. Bom dia a todos, que todos tenham um dia incrível, um dia abençoado, um dia poderoso. E tem tudo para isso, né? Começamos bem. Deixa eu passar algumas informações importantes para vocês antes da gente entrar na mensagem. Todas essas informações são importantes, que faz parte do cronograma da semana e do fim de semana que vem. O fim de semana que vem não será como você está acostumado. Então temos uma alteração, tá? Então, primeiramente, deixa eu dizer, vou começar por quinta-feira, e quinta-feira eu estou abrindo um convite aí para aqueles que desejarem estar conosco e prestigiar um momento especial da igreja. Teremos uma cerimônia solene ali na Câmara Municipal, e nesse dia, um dia especial, uma homenagem ao ministério, também consolidando aí de uma vez por todas, né, o dia do obreiro e do membro do Ministério Mudança de Vida. Então teremos uma cerimônia oficializando isso, e será um dia especial para todos nós. Então, às 19h30, né? Às 19h30, na Câmara Municipal, quinta-feira. Aqueles que desejarem estar conosco, será muito bem-vindo para prestigiar esse momento conosco, que é um momento especial nosso, e um reconhecimento a todo o trabalho que o Ministério tem realizado nessa cidade ao longo dos anos, e a importância, né, de tudo que tem feito na cidade. Eu costumo dizer que fomos nós que acabamos com as favelas. Porque aonde nós entramos, acabou. Aonde nós entramos, oramos e declaramos, louvado seja Deus, porque nós temos a dificuldade hoje, às vezes, de fazer um trabalho social como fazíamos antigamente, né? Porque aonde temos pisado e levado o Espírito, orado naquele lugar e transformado o Espírito, lugares têm sido mudados. Então, sábado que vem, nós abrimos um jejum de 30 horas. Bispo, eu não dou conta de fazer, não tem problema. Você pode fazer dentro da sua realidade. Como? Você pode abrir conosco. Então, sábado às 6h da manhã, nós vamos entrar em jejum e adoração. A igreja vai estar aberta. Nós vamos entrar com a bispa Por que esses 30 anos? Por que esse jejum de 30 horas? Por conta que será dias de ação de graça pelos 30 anos do ministério. Então, vamos realizar 30 horas por conta dos 30 anos, os 30 anos do ministério, tudo que Deus tem feito no nosso meio, na igreja, na vida das pessoas, daqueles que fazem parte, perto, de longe. Então nós vamos abrir sábado, 6h, com a bispa, será um jejum de gratidão, e possivelmente passaremos aí a parte da manhã
com mensagem, louvor, adoração, gratidão, orações. E ela deve ir até perto aí imagino eu, perto do meio-dia. Bispo, eu sigo no jejum? Você que determina onde você vai. Se você quiser seguir, você segue. Se você quiser estender um pouco mais depois e entregar, e abrir esse jejum posteriormente, porque domingo não será nesse molde. Domingo nós retornamos às 6 novamente. Domingo o culto será a partir das 6. O que acontece hoje aqui, culto agora pela manhã, depois entramos nesse jejum do propósito da mudança, no propósito dos projetos de conquista, e seguimos as 2, entramos com a bispa, vai acontecer tudo pela manhã. Então, tudo vai acontecer na parte da manhã, até porque a bispa precisa encerrar e ela se desloca para Rio Preto. Então, quanto antes, ela poder fazer isso, e aqueles que vão estar em São José do Rio Preto conosco, e aí você também poderá seguir no mesmo molde. Aqueles que desejarem seguir 30 horas, amém, você pode incluir aí tudo aquilo que você busca como definições, respostas, mudanças, como você pode ir até um determinado horário, entrega e depois abre no outro dia, entende? Está claro, sim ou não? E aí você vai até onde você suporta, porque nem todo mundo suporta um jejum mais extenso, então você entrega, se prepara, e no outro dia você abre novamente e vai até aonde você se propuser fazer. E aí, domingo não vai acontecer o culto das 15, mas vai acontecer o culto das 18. Segunda-feira, e também lembrando que teremos no domingo, ao encerrar, o batismo. Batismo nas águas, normalmente, quando encerrar ali, perto do meio-dia, então acontecerá o batismo normalmente. Até aqui tudo certo? Sim? Ponto. Segunda-feira, dia 23, é o dia que a bispa vai estar aqui conosco. Que horas que a bispa vai começar o culto? 19 horas. Meia hora mais cedo. Então, às 19 horas, ela vai começar. Bispo, a igreja vai ter culto normal? Pela manhã, sim, porque nem todos, eu imagino que terão condições de estar, então teremos o culto pela manhã, mas não teremos o culto das 15, por conta, gente, a partir de sábado, você não tem noção da demanda que nós estaremos. Então, segunda-feira, quem tem filhos aqui, por gentileza? Segunda-feira, de 1 a 4 anos, normalmente aqui no templo, vão para as escolinhas. De 5 anos a 13, prédio ao lado. A escolinha vai ser nesse prédio ao lado. Ok? Então, os pais vão chegar, as professoras vão estar ali preparadas para receber, então a escolinha será no prédio aqui ao lado. Tem a Yamaha, do lado da Yamaha, a escola, a entrada e a parte superior é tudo escola. Então, será assim. A partir está previsto para a gente interditar a avenida a partir das 16 horas.
Isso é um mega feito, que a gente já sabe como será isso, porque quando nós interditarmos a avenida, vai virar um gargalo de trânsito para lá gigante. Literalmente é parar a cidade, né? Nós vamos parar parte da cidade. Mas é um propósito especial. Tem aqui na Redentora tem, acho que são em vários quarteirões isolados para carnaval. Está lá fechado. Passa lá na 15 de novembro, ruas que cruzam, ruas que descem. Está fechado para tudo quanto é lado lá para carnaval. Então, e aí, a partir daí, essa parte da avenida vai servir como estacionamento também. A nossa ideia é que vocês consigam chegar e estacionar assim. E a gente deixa o corredor para passagem de carro, mas passagem de carro somos nós mesmos, né? Se alguém precisar sair, se movimentar. Essa é a ideia. A avenida vai estar interditada. Eu estou com um dilema se eu vou montar tendas aí na frente ou não, porque eu tenho até as 23 horas para desmontar. Mas teremos um segundo templo aqui na loja de pneus. A loja de pneus tem 50 ou 60 metros de comprimento, então ali vai ser preparado para um segundo templo. Então teremos aqui o templo e teremos o templo ali do lado do banco. Então vamos preparar essa estrutura da melhor maneira para receber todos. Teremos pessoas que vão vir com esse propósito, nos visitar. Bispo, e aí, como é que faz? Olha, a bispa decidiu fazer uma loucura. Eu recomendei não, mas ela disse que vai fazer. Ela disse que vai ungir um por um e abençoar um por um. Então, eu tô sugerindo, então, se você realmente for fazer, então que pelo menos nós façamos de fila dupla e começo aqui o processo de disciplinar. Qual é o processo disciplinar? Nada de pedidos específicos, nada de orações específicas, porque imagine você, se cada um resolver fazer um pedido e pedir uma oração específica, nós não vamos embora daqui 48 horas, nós não vamos. É verdade ou não é? Então é uma questão assim, até de bom senso e respeito para quem está vindo na sequência. Mas e o meu pedido específico? Ela vai recolher o pedido por escrito. Ela vai receber o pedido por escrito. E nós vamos recolher esse pedido e entregar todos eles a ela, para que ela ore de forma específica por todos os pedidos que serão entregues a ela. Então, é um dia de festa, é um dia de celebração. Está aí, culto de celebração, 30 anos, que será realizado. O jejum começa lá e a entrega dele será concluída aqui. Vai ser um dia muito especial para todos nós. Bispo, quem estiver no templo do lado, normalmente vai vir, vai receber a unção no altar, vai passar pelo altar, todos serão abençoados. E aí o que a gente pede é a compreensão de todos, né? O bom senso de todos, para que haja uma fluidez nisso, né? Estacionamento, avenida, estacionamento, quarteirão, ruas, todas essas ruas aqui pode estacionar, as ruinhas que dá de fundo para o estacionamento, vai poder estacionar, os quarteirões ao redor, vai poder estacionar, até às 18 tem o fluxo do comércio, a partir das 18 terminou o fluxo do comércio, então libera a avenida, né? Então,
tanto rua como calçada dos dois lados vão servir como estacionamento. Enfim, era só isso. Mas vai ser um dia muito especial, será um dia de bênçãos para nós, e ela está bastante empolgada, feliz com isso, é um desafio, mas será um dia muito especial. Ela vai ungir todos vocês, vai abençoar todos vocês, e vai dar certo. Vai dar certo. É ele. Eu acho que eu falei tudo, não ficou nada de fora. Eu acho que era isso. Se eu lembrar, aí nós vamos falando. Como será a semana que vem? A semana que vem não, né? Já estamos na semana. A semana começa hoje, né? Como será os 30 horas? Que dia começa? Que horas? 6 horas da manhã. Bispo, eu trabalho, levanta mais cedo, vem até onde você pode, adore, louve, receba e vai embora. Domingo, que horas começamos? 6 horas. E aí seguimos. Então, você já tem a responsabilidade, sábado, vai dormir mais cedo, né? Já se organiza, vai dormir mais cedo, acordar energizado, descansado, e aí seguimos. E domingo é isso, aí você vai até onde você se propuser fazer o jejum. E segunda, como é que será? A bispa. Mas vai ter culto pela manhã? Sim, 9. Depois é organização, né? E lembrando vocês também, os valentes, que eu fui o único que optei por mudar os valentes. Então, não vamos fazer os valentes nesse período. Nós vamos fazer na próxima semana. Estamos preparando um trabalho com os valentes incrível, maravilhoso. Sabe que eu estabeleci trazer algo especial aos homens nesse ano. Estamos trazendo pessoas que têm contribuído bastante. Eu tenho algumas pessoas que virão nos próximos valentes, que vão contribuir não só com seu conhecimento, mas com seu testemunho, com a sua história, que tem contribuído demais. O último foi incrível. Lembrando vocês, gente, isso aqui vai ser uma sardinha. Lembrando vocês que está uma batalha, mas diz que o coral de São Paulo quer vir. Aí quer unir com o nosso coral. Aí imagine, vamos ter que organizar esse coral aqui. Eu preferiria que não, porque vai ter o espaço, eu estou disputando cada metrinho aqui, né? Estou contando com cada metro, mas vamos preparar para colocar esse mega coral aqui, para poder... É um dia de festa, né, gente? É um dia de festa. E no mais, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí, ó, já vem a palavra para nós aqui, ó. Não sei se vai dar para você ler, que esse negócio aqui ficou meio... Não há nada, o quê? Não há nada a temer, vai dar certo. Deus já prepara uma palavra antes, né? Já prepara uma palavra antes, que não há nada a temer. Vamos lá. Quem lembra da palavra da semana passada? Nos dê graça, Senhor. Nos ajude, Senhor. Você vê que o povo não lembra o que houve, Senhor. Hã? Como? Encorajamento. Uma palavra de grande encorajamento. E meio que uma palavra que se conecta a outra é a palavra não há nada a temer. Temer a Deus nos livra de todos os outros temores. Diga comigo, temer a Deus nos livra de todos os outros temores.
Olha, presta atenção, quando você teme a Deus, você não vai temer absolutamente mais nada. E isso é o que precisa entrar. Esse é o ponto forte para nós. Porque se eu temo a Deus, eu vou temer o quê? E lembre-se que temor a Deus é diferente de medo. Temor a Deus é amor reverencial, e quando eu temo a Deus acima de todas as coisas, não há por que eu temer outra coisa. E a palavra vai ser nesse sentido, e eu preciso que você preste atenção, até pelo tempo, e o que eu tenho para discorrer aqui é muita coisa, e preciso fazer de forma intensa e acelerada. Deuteronômio 5:29 diz: quem dera que eles tivessem tal coração. Diga comigo, quem dera. Que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. É quase um lamento. É quase Deus dizendo, e essa não é a única referência que ele fala sobre isso. Ah, quem dera. Ah, quem dera se o meu povo me obedecesse, guardasse os meus mandamentos. Inclusive tem um versículo assim poderoso demais que não está aqui, mas você pode meditar depois, Salmo 81, se não me engano, versículo 9 ou 11. Ah, quem dera se o meu povo me temesse, o meu povo me obedecesse, eu rapidamente abateria os seus inimigos. E aí vem toda uma promessa linda: abateria os seus inimigos, os sustentaria com o mel mais fino extraído da rocha. Quer dizer, eles seriam guardados, abençoados, protegidos, prosperados em tudo. Na NVI diz: quem dera eles tivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Diga comigo, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Quer dizer, a palavra nunca teve a finalidade de restringir, oprimir. A verdade é que o propósito dela é promoção, é salvação, é abundância, é continuidade de bênção geracional. Porque o próprio versículo fala sobre isso. Não é só sobre você, é sobre a sua geração. Se você temer, se você obedecer, se você guardar, a bênção não se trata só da tua vida, da sua geração, ela é geracional. Como nós sempre falamos que bênção é geracional e maldição é geracional. Diga, bênção é geracional e maldição é geracional. A obediência é como um caminho de bênçãos, não como uma moeda de troca. Obediência, ela é aquele caminho que nos conduz a uma vida abençoada em todos os sentidos. Então, ela é a consciência natural de um relacionamento íntimo, diário com Deus. E aí o quem dera mostra uma coisa, não se trata, isso não altera nada para Deus, altera para nós. Por que Deus fala quem dera? Se eu não obedecer, não vai alterar nada para Deus. Se você não obedecer, não vai alterar nada, mas altera para você, altera para mim, altera a minha vida, altera a sua vida. Isaías 46:10 diz assim: desde o início faço conhecido o fim. Diga comigo, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Então quer dizer que eu conheço o fim mesmo antes do começo. Ele já sabe qual é o fim, já? Ele já sabe qual é o fim, antes de começar. Agora, isso mostra uma coisa, uma razão para temer. Se ele já sabe qual é o final, nós já pregamos algumas vezes que nenhum fabricante cria algo para descobrir o que ele vai fazer depois. Nenhum inventor inventa algo ou cria algo para dizer, olha, eu criei isso, agora eu vou dar uma finalidade a isso. Concorda comigo? Tudo que é criado com uma finalidade, com um propósito, não é? Sim ou não? Então significa que quando Deus nos criou, Ele já sabe qual é a finalidade, qual é o propósito que Ele tem com cada um de nós. E aí,
quando você lê o chamado de Jeremias, diz assim: eu o escolhi antes de você nascer, eu o separei e designei profetas das nações. Quer dizer, fica muito claro que antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já tinha um propósito com ele. Deus já sabia o que ia fazer, o que ele faria. A mesma coisa acontece conosco. Deus não criou nenhum de nós, jogou no mundo e diz: depois eu vou descobrir qual é o propósito da vida dele. Qual é a finalidade que eu vou dar à vida dele? Não. Você já nasceu com uma finalidade. Você já nasceu com um propósito. O problema é que, bispo, por que eu não sei? Querido, só tem uma maneira. Você não pode dizer quem eu sou se você não andar comigo. Você não pode saber que vontade eu tenho, qual é o meu gosto, qual é a minha vontade, se você não andar comigo. Quem não anda com Deus não vai saber. Só tem uma maneira da gente saber: andando, desenvolvendo um relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Do contrário, não tem como saber. Não é verdade? A gente não pode viver aquela coisa assim. É como se eu perguntasse assim, vou fazer só uma pergunta, tá? Quem conhece a bispa? Levanta a mão. Agora, quem conhece ela de intimidade, quem esteve na intimidade junto com ela, ou tem contato continuamente com ela? Mudou, não mudou? Sim ou não? Todo mundo sabe quem ela é. E todo mundo sabe o que ela gosta ou não gosta, se ela falar, se ela se expor. Do contrário, ninguém sabe dos gostos dela, se não tiver intimidade com ela, se não andar com ela, se não fazer parte do dia a dia. Então, como é que eu vou saber o que Deus tem comigo, se eu não estiver numa caminhada, num relacionamento de intimidade com Deus? Eu não vou saber. Não tem como saber. E é justamente nessa caminhada. Então, por que nós precisamos aprender a temer a Deus? Porque se eu não temo a Deus, o medo vai sabotar o propósito. Diga comigo: o medo sabota o propósito. Porque o medo não nos deixa caminhar no propósito. Lamentavelmente, o medo, nós aprendemos que existe um medo natural e instintivo ligado à preservação da vida. E existe um medo espiritual que paralisa, escraviza e se opõe à fé. Qual que é o medo natural? Aquele que faz parte da condição humana, né? Qual é? É o medo que nós temos, geralmente, da altura, do fogo, medo de situações que até uma proteção é necessário, esse medo, que é o medo natural. Agora, o espiritual que é um problema. O espiritual é aquele medo que anula a sua fé. Diga comigo: o medo anula a fé. O medo não te deixa acreditar, inclusive, na palavra. O medo vai sabotar a sua fé. Quando Deus falar, ou quando você for submetido a situações desafiadoras, se você não temer a Deus acima de tudo e saber que Deus é com você, o medo vai sabotar a sua fé. O medo vai anular a sua fé. E aí nós precisamos separar esse medo. Quando nós estudamos, a palavra diz continuamente, né? Não tema. Porque temer, esse não tema do medo, que é o medo espiritual, é ausência de confiança. Diga: medo é ausência de confiança. Daniel sabia que os leões eram perigosos? Sabia. Os amigos de Daniel tinham plena consciência do poder destrutivo do fogo? Sim. Ainda assim escolheram confiar em Deus. Olha que desafio. Ou você nega a sua fé, ou você vai ser jogado na fornalha. Ou você nega a sua fé, ou você vai ser jogado na cova dos leões. Inclusive para os jovens falaram: quero ver quem é o Deus que vai poder livrá-los. Ele falou, os jovens disseram: eu não preciso falar sobre isso. O Deus que nós servimos nos livrará. Diga: o Deus que nós servimos
nos livrará. Então, a coragem bíblica, portanto, não é imprudência, diga comigo, é confiança. Não é negação da realidade, diga comigo, é submissão à verdade maior de quem Deus é. Eu sei quem Deus é. Eu sei do poder, do controle absoluto sobre todas as coisas desse Deus. Então, temer a Deus é reconhecê-lo como soberano, digno de confiança absoluta, acima de qualquer ameaça visível. Quando esse temor ocupa o nosso coração, os outros medos perdem força. Porque o que leva jovens como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, encarar algo tão desafiador, mesmo ali era uma ameaça de morte, era uma sentença de morte. O que leva eles a não negar a fé? Confiança absoluta. A confiança em quem Deus é. A confiança na soberania de Deus. A confiança no poder e controle total de Deus sobre todas as coisas. Por isso que saíram ilesos. E é isso que a Bíblia trabalha conosco. É justamente isso. Sentir medo não nos desqualifica espiritualmente. Permitir que ele nos controle, sim. Nós podemos sentir medo? Sim ou não? Pode. Mas o que eu faço? Alimento ele ou combato ele? E muitas coisas eu vou fazer com medo, confiando que Deus, Ele é comigo. A fé não elimina o perigo, mas redefine quem está no controle. Então, quando nós confiamos em Deus, aprendemos a enfrentar situações difíceis com prudência, coragem, esperança, sabendo que passaremos pelo fogo, pelas águas e não estaremos sozinhos, porque olha como diz Isaías 43:2, quando você atravessar as águas, diga comigo, quando você atravessar as águas, diga, estarei com você. E quando você atravessar os rios, diga, eles não encobrirão. Diga, quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. É fácil acreditar nisso? Não. Eu vou repetir o que eu falei para entrar dentro de você. O medo bloqueia o propósito. Por isso que isso tem que entrar como uma verdade absoluta dentro de você. O medo te faz pular fora de oportunidades que era a sua. Enfrentar o que Deus gostaria que você tivesse enfrentado, porque Ele ia dar vitória. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, ou covardia, ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, que é a coragem, e de amor, e de bom senso, e disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Vou repetir, diga comigo, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, ou covardia, diga, ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, que é a coragem, e de amor, e de bom senso, disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Forte, né? Por isso que a Bíblia diz, não tema, não tenha medo, não se assombre, não fique apavorado, não esmoreça, e assim por diante. Uma das primeiras conversas com o Senhor, com Adão, foi justamente sobre o pecado que Adão cometeu. Adão nunca teve medo, gente. Adão nunca teve medo. Adão não conhecia o medo. Diga comigo, Adão não conhecia o medo. Sabe a partir de quando que ele começou a ter medo? Quando o pecado entrou. O pecado gerou o medo dentro dele.
aí ele já começou até a se esconder de Deus. Então, o pecado, ele tem aquilo que a gente sabe que não está certo, e a gente faz, vai roubar a fé, a confiança, a autoridade. Está entendendo ou não? Sim ou não? Imagine você, até o mundo espiritual, né? Até o mundo espiritual. O mundo espiritual a gente enfrenta com outra autoridade quando nós sabemos que nós estamos com a vida no altar. Nós temos ousadia para poder combater, confrontar. Então, o pecado, ele rouba a autoridade. Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 56, 3, mas eu, quando tiver com medo, diga comigo, confiarei em Ti. E aí, o que acontece é que muitas vezes as pessoas são tomadas por esse espírito, por esse sentimento, e são vencidas por ele. E aí nós podemos falar, né? Quantas pessoas, as pessoas têm medo do quê? Cada um tem os seus medos. Medo de viver, medo de doença, medo de ficar sem um medicamento, medo de perder o emprego, medo de perder bens, medo de perder a família, medo de não conseguir, medo das coisas mais estranhas, medo do que pode sair de casa, medo de falar com outras pessoas, medo de dirigir, medo de arriscar, medo dos filhos não conseguir avançar, medo de morrer, medo do futuro, medo de não vencer, medo de não acontecer, medo, inclusive, do que possivelmente nunca virá a acontecer. Não é terrível isso? Tem coisas que nunca viriam a acontecer. O medo acaba atraindo aquilo que nunca viria a acontecer. E possivelmente nunca aconteça, mas olha aqui. Que desgraça. Olha, o bispo falou um palavrão. Será que eu falei? Gente, o que é desgraça? Fora da graça. Fora da graça. Salmo 23, diga comigo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, diga, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém, puxa a fila aí, minha querida. A ausência do medo não significa negar a realidade, mas ter a consciência da presença de Deus, que transforma esse lugar, o vale, né, em um lugar suportável. É a certeza inabalável que o Senhor está presente, mesmo numa situação desafiadora como esta. Mesmo quando eu andar num vale de sombra de morte, não temerei mal algum. Isso é Davi, meu filho. Olha porque eu amo segundo o coração de Deus. Vamos de novo para Davi. Diga comigo, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? Diga, o Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ele não está negando o problema, porque vem a sequência e ele está dizendo o seguinte, ainda que um exército se levante contra mim, ainda que a guerra seja declarada contra mim, nele confiarei. Salmo 112, o justo jamais será abalado, diga comigo, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá, diga comigo, más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Aonde nasce o medo? Às vezes nas más notícias. Por que eu estou com medo? Pelo que eu estou vendo, ouvindo ou falando. Inclusive, quer uma receitinha para proteger a sua fé? Sim ou não? Sim ou não?
eu sou uma pessoa assim, que eu sou extremamente seletivo. O pessoal que está ao meu redor sabe que eu sou chato pra caramba. Chato no bom sentido. Eu não gosto, não venha comigo me trazer coisas, notícias negativas, principalmente me trazer com peso. Não gosto. Toda vez, se me trouxer uma notícia com peso, eu já estresso. Eu digo, pode parar. Não quero, tira o peso disso aí e vamos. Se não for para trazer com leveza, não traz. Que eu já descobri, eu já falei isso outras vezes, eu descobri que as pessoas que estão ao seu redor podem botar uma pilha em você que você está doido, você fica doidinho. É verdade ou não é? Às vezes a maneira de trazer é tudo. Eu não gosto, muda o tom, vem com leveza, não me traga com peso. Por quê? Porque às vezes aqueles que estão ao redor pode trazer algumas situações para você e traz com uma carga, traz com a sua conotação pessoal, e essa conotação pessoal pode trazer um peso para o ambiente. E eu sou uma pessoa que eu controlo meu ambiente o tempo todo. Eu controlo meu ambiente o tempo todo. O tempo todo eu estou administrando. E eu também, o que eu tenho que lidar, eu tenho que lidar. E gosto de ser rápido também. E não tenho problema para lidar com situações. Porque eu gosto de lidar hoje, porque eu não quero carregar para amanhã. É assim ou não é? Sim ou não? Se a gente fica remoendo uma coisa aqui, não trata do negócio hoje, o negócio vai para amanhã, vai para depois da manhã, vai para depois da manhã, sendo que eu podia ter resolvido ela ali já. Não é verdade? E a gente vai virando, e aí o problema, amanhã já tem um problema de amanhã, não tem, gente? Depois da manhã tem um problema depois da manhã, né? E aí a gente vem arrastando um negócio. Medo nasce da instabilidade, da sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. A confiança no Senhor nos traz a estabilidade interior, e essa estabilidade impede que o medo governe as reações, as decisões e a fé. Lamentações diz assim: tu te aproximaste quando a ti clamei, e disseste, diga comigo, não tenha medo. Quando a gente se aproxima, é isso que a gente ouve. O sermão da montanha, Jesus diz, não vos preocupeis, né? Livre-se da ansiedade. Olha que sermão lindo de Jesus, ó. Vou acelerar, tá? Portanto eu lhes digo, não vos preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer e beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Diga comigo, não é a vida mais importante do que a comida? Diga aí, o corpo mais importante do que a vida, do que a roupa? Não é, gente? Sim ou não? Nós temos, com todas as situações, tem muito a comemorar. Olha para você, olha para o seu corpo. Está te faltando alguma coisa? Está te faltando um membro? Você não está vivo? Hoje você está enfrentando uma realidade, amanhã é outra. É verdade ou não é? Ah, o senhor não sabe o que eu estou passando, mas vai passar. Nada é eterno. É verdade ou não é? Nada é eterno. Hoje você tem um problema, amanhã você está vivendo, hoje você está chorando, amanhã você está sorrindo, amanhã você está testemunhando. Hoje você está endividado, amanhã você está emprestando. É verdade ou não é? Quem tomou posse dessa parte aí? Não, eu vou. Não, e eu sei que não é a parte do endividado, é do emprestando, né? Porque de endividado aqui quase ninguém está. É ou não é? Então, hoje não tem dinheiro, amanhã está, como diz os antigos, catuia tufadinha. É ou não é? Está tufadinha, está abastecido. Então, olha, a gente prega para nós, aí Jesus vem e diz assim, deixa eu ver onde eu parei aqui, porque está tudo junto, gente. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, não encolhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Você sabia que uma porcentagem de toda a produção já foi destinada às aves? Quer você queira ou não, quer você permita ou não, já está destinado a elas. Ou ela já vai lá na fonte, né? Ela já vai lá na fonte. Você já viu que nos transportes aí dos grãos, o quanto fica pelo caminho? O quanto? Querendo ou não, vai ficar. Porque uma parte já está destinada a elas. E ó, o texto fala: não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quer dizer, preocupação você não vai mudar nem uma horinha, você não muda uma hora, você não acrescenta uma hora por preocupação. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá, diga comigo, não vestirá muito mais a vocês? Diga, homens de pequena fé. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: pare de ser de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Isso não é justificativo para ficar parado não, tá? Entendeu, né? Ai, Deus falou que Ele cuida da árvore, mas você vê que o bichinho está voando, né? Ele não para, ele está correndo. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Diga comigo em voz alta: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Diga aí, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Quer dizer, olhe para quem está do seu lado e diga assim: o milagre de amanhã virá amanhã, o de depois de amanhã virá depois de amanhã, basta cada dia o seu mal. Olha, às vezes a gente já está preocupado com... Preocupe-se com hoje. Faz o que tem que fazer hoje. Cada dia virá a provisão do dia. Cada dia virá o socorro do dia. A provisão que Deus vai mandar. Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diga comigo, pela oração e súplicas, diga aí, com ação de graças, diga, apresente seus pedidos a Deus. Diga comigo, troque a ansiedade, preocupação por oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pedro vem e diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salomão vem em Eclesiastes e diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Até porque, sabe por que Salomão está falando sobre isso, gente? Porque, como nós sempre orientamos, né? O Salomão de Reis é um, de Crônicas é um, o Salomão de Provérbios é um, já numa maturidade maior, o Salomão de Eclesiastes é outro. É o Salomão que já se intoxicou com tanta bênção. É o Salomão que já se perdeu na caminhada. É o Salomão que já está vazio e chega, corre, se entrega aos prazeres e quer descobrir o que é bom nessa vida, quer descobrir tudo sobre a vida, quer descobrir o que traz prazer na vida e sai se entregando. Aí no final ele está cansado. E ele diz: ó, sabe a conclusão? Cheguei. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. Isso é o essencial para o homem, porque o resto
é enfado e cansaço. Aí ele chama tudo debaixo do céu vaidade, porque o que vale a pena está acima do céu. Diga comigo, tudo que está abaixo do céu é vaidade. Até porque a gente precisa saber que tudo é para um propósito, para cumprir com um propósito. Quando você encerrar a sua jornada, você não vai levar uma vírgula daqui. Nem essa roupinha que está no teu corpo vai. E aquilo que você tanto lutou e às vezes renunciou, sacrificou, pagou um preço altíssimo, vai ficar para filho e vai virar confusão no meio de filho. Você entendeu? E nunca é o suficiente. Eu não contei outro dia que alguém contou para mim, um pai deixou 5 fazendas para um, 4 para o outro, que ficou com 4, brigou com todo mundo, porque ele ficou só com 4 fazendinhas. O que eu faço com 4 fazendas, né? É ou não é? Sim ou não? Não dá para fazer nada com 4 fazendas. E tenho certeza que esse pai nem foi injusto, né? Certamente ele dividiu essa terra, viu valores e chegou ao cálculo que é 4 para um, 5 para o outro para ser igualdade. Só que o número 5 sobre 4 gritou. Não é uma coisa de doido? Sim ou não? Está tudo brigado. Temê-lo é a palavra, é o essencial para a vida do cristão. E aí, o que nós aprendemos, né? Os homens que estão na galeria dos heróis da fé, que enfrentaram leões, fornalhas, gigantes, inimigos poderosos, eles não desprezaram as circunstâncias, mas escolheram temer a Deus. Isaías diz assim: não temas, não há nada a temer, pois eu estou contigo. Não olhe ao seu redor com terror. Diga comigo, não fique desanimado, porque eu sou o seu Deus. Eu vou fortalecer você. Eu vou fortalecer. Diga comigo, eu vou fortalecer. E o endurecer no quê? Opa! Deixa eu pegar isso aqui. Olha aqui para mim. Geralmente a gente quer a solução. E geralmente a solução não vai vir como você quer. Você prestou atenção? Eu vou fortalecer e endurecer nas dificuldades. O problema não vai amolecer. Eu que vou endurecer. Ele não vai ficar mais fácil. Eu que vou ficar mais forte. É o que ele está dizendo aqui, ó. Eu vou fortalecer você. Eu vou endurecer nas dificuldades. Você vai ter resistência. Eu vou te ajudar. Sim, diga comigo, eu vou te ajudar. Eu vou te segurar e manter com a minha mão vitoriosa, mão direita de retidão e justiça. Eis que todos os que estiverem endurecidos e inflamados contra ti serão envergonhados. Diga comigo, serão envergonhados. Diga aí, confundidos. Os que se esforçam contra vós, diga comigo, serão como nada e perecerão. E buscarás os que contendem contigo, mas não os acharás. Aqueles que guerreiam contra você, diga comigo, serão como nada. Porque eu, o Senhor teu Deus, seguro a tua mão direita, eu sou o Senhor que lhe diz: não temas, vou te ajudar. Meu Deus! Aí dá um glória a Deus caloroso aí, vai. Não temas! A ele, meu Deus, cheguei a arrepiar. Esse não temas aqui me fez arrepiar. Não temas, tu és Jacó, homem de Israel, eu te ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que
te farei um instrumento novo, afiado, debilitante, cortante, que tem dentes. Tu debulharás os montes e transformará os montes em palha. Meu Deus. Aí você olha a história de Moisés, um fugitivo, um assassino, aí Deus o transforma nesse instrumento afiado, cortante, debulha montes, sendo a representação nesses montes, coisas maiores do que ele podia. Aí você olha a história de José. Meu Deus, José, aquele jovem traído, aquele jovem vendido pelos irmãos, que passou por todas aquelas injustiças. Aí Deus levanta esse jovem, vai parar na prisão, Deus levanta e coloca esse jovem como a maior autoridade, governando do Egito, a maior autoridade naquele momento, a maior autoridade do mundo. Quem diria? Moisés, José, aí vem Isaac numa terra que não dava nada, planta naquela terra, acredita, confia em Deus, mesmo debaixo de pressão, perseguição, colhe 100 vezes mais. O texto diz assim, Paulo diz assim, diga comigo, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Pedro precipitado, o impulsivo, que o Senhor chega a repreender Satanás da boca dele, de repente Deus levanta como esse instrumento poderoso, que até assombra, cura, demônio sai, ressuscita mortos. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi e tantos outros que Deus levantou como esses instrumentos afiados, cortantes, para realizar propósitos incríveis. Agora, o que isso muda? É a nossa geração, só muda a geração, o tempo. A promessa agora é para nós. Nenhum desses homens está aqui mais. Tu verás os ventos, levará a tempestade, o redemoinho os espalhará, e te alegrarás do Senhor, te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados procuram água, mas não há, suas línguas estão ressecadas com sede. Eu, Senhor, lhe responderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas alturas e fontes no meio dos vales, farei do deserto, diga comigo, farei do deserto uma piscina de água, e a terra seca, nascente de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira brava, e colocarei o cipreste no deserto, a árvore e o pinheiro junto, para que todos vejam, saibam, considerem e juntos entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Quando diz plantar no deserto o cedro, a acácia, a oliveira, significa aquilo que naturalmente não é possível, funcionar numa área desértica, estéril, e Deus fez funcionar. Qual é a mensagem para nós? Pode parecer que não funciona, pode parecer que tem coisas que não vai acontecer, não funciona, mas na vida do justo, diga comigo, vai funcionar. Diga aquilo que não funciona para os outros, diga vai funcionar na minha vida. Diga aquilo que não dá certo para os outros, diga vai dar certo na minha vida. Diga eu sei em quem eu tenho confiado, Deus é comigo. Diga aí o meu Deus, diga é o Deus do impossível, diga é o Deus do sobrenatural, diga aí é isso que Ele vai fazer na minha vida. Você só está batendo palma ou está entrando no Espírito? Não vai na onda da maioria, não. Porque isso tem que estar entrando no teu Espírito, porque sair daqui a vida é real. Amanhã eu vou precisar desses milagres. Amanhã eu vou precisar falar assim, opa! Deus falou comigo ontem. O que Ele falou? Não temas,
Eu te ajudo. Não tenha medo. Sabe o que vai virar esse problema aí? Diga nada. Não é o que ele está dizendo? No que vai se tornar esse problema? Em nada. Em nada. Nós sempre falamos, gente, que o progresso é que nos mantém vivos. Agora, quando não há progresso, o coração se abate, a pessoa fica apática, a alma apaga. E aí, por que muitas vezes nos sentimos assim? Ausência de confiança. Porque estamos olhando mais para a circunstância, o problema, do que o Deus que está acima das circunstâncias. O Deus que tem um controle das circunstâncias. Sabe uma frase que eu digo para mim sem cessar? Não vai acontecer nada que Deus não permita. Diga, não vai acontecer nada que Deus não permita. Isso não é poderoso? Se alguma coisa aconteceu, porque eu estou na mão de, tem um propósito nisso. É ou não é? Ué, se ele permitiu, é porque ele tem um propósito nisso, eu não sei. Se José fosse questionar tudo que ele passou, não é verdade? Não tinha um propósito gigantesco por trás daquilo? Sim ou não? Se Moisés for questionar o que ele passou, tinha um propósito gigantesco. Cada um deles tinha um propósito gigantesco. Então vamos lá. Reflitamos sobre a natureza do Senhor, pois Ele veio com um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Diga, para servir ao reino, servir as pessoas, produzir frutos, levar o nome do Senhor, ou seja, temos uma missão. Diga, eu tenho uma missão. Por mais que você ache que não tenha, você tem uma missão. Nós temos uma missão. E às vezes a gente não entende. Gente, nós só admiramos os personagens da Bíblia pelo que eles passaram e superaram. Se eu perguntar para você, quem é o personagem que você mais admira na Bíblia? E eu perguntar, por que você o admira? Pelo que ele passou, ele superou, pela história dele. Você só está nessa igreja porque é pelo que a bispa prega? Não, não é simplesmente não. Porque tem uma história, tem um testemunho. Cada um de nós temos uma história, tem um testemunho. Às vezes os nossos desertos, eu não falei a semana passada para vocês, diga comigo, Moisés passou 40 anos no Egito como príncipe, 40 anos no deserto, e depois 40 anos conduzindo o povo no deserto. Entendeu ou não? Ele precisava dos 40 anos no Egito, para pensar como líder, como príncipe. Ele precisava dos 40 anos no deserto, porque ele precisava conhecer o deserto, para conduzir o povo pelo deserto à terra prometida. Porque aqueles anos que ele passou no deserto, ele tinha que conhecer o deserto, para conduzir o povo ao deserto, pelo deserto à terra prometida. Está entendendo ou não? Aí você olha para a história de José, ele tinha que passar por aquilo, por quê? Porque ele ia liderar um povo, ele ia ser um instrumento poderoso para a preservação do povo de Deus. Provérbios 15, 15. Todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus, por pensamentos ansiosos e pressentimentos. Mas aquele que tem um coração contente, feliz, tem um banquete contínuo, independente das circunstâncias. Meu Deus, isso é forte demais.
independente das circunstâncias. Mas como é que eu faço isso, bispo? Tenho que ir lá, voltar para Paulo, né? Aprendi o segredo de estar contente em tudo quanto é situação. Aprendi o segredo. Olha o que ele está falando. Aprendi o segredo, porque teve um momento que ele tinha mais do que o suficiente. Havia um momento que ele estava na escassez. Havia um momento que tudo fluindo. Daqui a pouco, outra realidade. Mas aquilo não mudava o seu estado de espírito. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um segredo. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Apocalipse 21. Mas aos medrosos, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, os devassos, feiticeiros, os idólatras, a todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quer dizer, olha, medroso, né? Falar de medroso, Pedro negou Jesus. Negou por quê? Por medo. Gideão quase negou o chamado e o propósito. Por conta do quê? Medo. E aí, você olha Jeremias, Moisés, quase alterou o seu destino. Por quê? Medo. Medo do chamado, medo do propósito, medo de não ser o suficiente, capaz. Sabe aquela pergunta que nós já fizemos aqui? Você tem que perguntar para você por que você tem medo do que você tem medo. Questione-se. Por quê? De onde nasceu esse medo? De onde nasceu esse medo? Medo do quê? Medo de casar e não ser feliz, medo de morrer, medo de passar vergonha, medo. Tem uma raiz, gente. Às vezes você, quando vai lá no fundo, no profundo, você vai lembrar que talvez foi os pais inconscientemente que transferiram para você. O medo dele, os receios deles, transferiu para você. Aonde nasceu? Quais são os traumas que você teve? Você tem que questionar, por que eu sinto? Aonde nasceu? Cada um tem uma experiência. Cada um passou por situações. Nós identificamos outro dia numa reunião aqui, que aquela fase de pré-escola ou o primário, pessoas que foram tratadas por professores de uma forma desrespeitosa, agressiva, foi chamado de burro, foi chamado de, enfim, aquilo criou uma crença, que traz até hoje. Não é verdade? Sim ou não? Eu me lembro, gente, eu já contei isso para vocês, né? Eu tive uma professora tão desequilibrada, ela nunca foi desequilibrada comigo, mas por ver o desequilíbrio dela com os alunos, dar tapa, bater a régua, botar de castigo nas antigas tampinha e feijão. Um dia eu dei uma dor de barriga na sala, eu falei assim, eu não vou pedir para ela, de medo do que ela ia me fazer passar. E aí imagina, caguei na calça. Aí pega a mochilinha no final da aula aqui, segura aqui, põe na bunda. Pensei, como é que eu chego em casa agora? Olha que coisa, né? Aí, para falar assim, preciso ir no banheiro, mas imagina o que isso traz para a gente, não é? Sim ou não? Eu já contei para vocês, por conta da falência do meu pai, os problemas que geraram, de ver gente na porta de casa batendo, humilhando, envergonhando, ameaçando minha mãe, ameaçando os filhos. Aquela situação muda de endereço, aquilo entrou dentro de mim como, eu primeiro olhei para o meu, eu pensei assim, eu achava que o meu pai era tão capaz, eu falei que vai sobrar para mim.
Se meu pai não está dando conta, o que vai sobrar para mim? Só que a mensagem foi mais profunda, porque parece uma coisa bobinha, né? Mas é mais ou menos essa mensagem aqui, ó. Não está dando certo, foge. 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 Cada lugar que você tiver uma dificuldade, foge. Cada lugar que você tiver um problema, foge, 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 foge. Você vira um foragido na vida. Começa a fugir de tudo. Está entendendo ou não? Sim ou não? Aí é o seguinte, você leva isso para todas as áreas da vida. Você leva isso para todas as áreas da vida. Estou com dificuldade no relacionamento, vou fugir. Estou com dificuldade nesse trabalho, vou fugir. Estou com dificuldade nesse negócio, vou fugir. Estou com dificuldade, vou fugir, vou fugir, vou fugir, vou fugir. E você passa a vida fugindo. Você se transforma num foragido. Você está fugindo do quê? Não sei, estou fugindo de tudo. Não é assim? Sim ou não? Aí por que esse medo? A gente precisa ir lá na raiz. Nós precisamos ir lá na raiz. Como disse outro dia, né? A gente já foi criado ouvindo música errada, né? Não é? Se você não dormir, vou chamar a cuca. Bicho papão vai te pegar. Não é? Olha o homem do saco. Olha a mulher loira. A loira do banheiro. A mulher de algodão. Gente, eu já contei para vocês. Eu morava num apartamento, tinha um corredorzão assim. Minha irmã passa pela porta que dá para a sala e me tranca naquele corredor escuro e grita assim: a mulher de algodão aí atrás de você. E eu, cabelo. É como se eu sentisse a mulher se aproximando e me pegando. Não, mas a gente tem que ir lá na raiz, porque medo. De onde vem? Medo do quê? Por quê? Não é verdade? Tem que identificar a causa. Mas peraí, eu estou com medo. Onde nasceu isso? Nasceu lá. Nasceu nessas experiências. Mateus. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Sabe por quê? Quem lembra aqui, ó? Os discípulos enxergaram o quê? Enxergaram o quê? Porque o medo distorce a visão, o senso de realidade. O medo distorce, eles enxergaram um fantasma. Sim, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Diga comigo, mas, vírgula, quando reparou no vento, ficou com medo e... O que afundou? O que afundou? O medo. Foi o medo. Porque a tempestade estava lá, o vento estava lá. Quando ele começou a caminhar sobre as águas, o vento já estava lá, gente. Ele viveu o sobrenatural, gritou: salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu as mãos e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Agora, primeiro ponto, o que afundou? Foi o vento? Foi a tempestade? Sim ou não? Sim ou não? O que foi? O medo. Agora, tem uma coisa incrível, que você prestou atenção no detalhe? Jesus o tomou pela mão. O senhor não falou assim: volta nadando lá, rapaz. Tomou pela mão e voltaram o quê? Voltaram o quê? Nossa, parece uma coisa tão bobinha, mas tem uma mensagem tão forte aqui. Diga comigo: é possível voltar a andar sobre as águas e retornar ao barco. Diga, significa que se você andou uma vez, diga, vai andar de novo. Sabe o que é isso? Aquela situação que você viveu, não tinha circunstâncias boas. Não tinha.
o tempo já era forte, a tempestade já era, o vento já estava lá, a tempestade já estava lá, e muitos começaram a viver o sobrenatural, caminhar sobre as águas, viver algo extraordinário, já tinha tudo que existe por aí. E de repente tira os olhos de Jesus, começa a olhar para onde não deve e começa a afundar. Agora, peraí, não voltou nadando, voltou andando. Sabe que mensagem tem para você? Você já não viveu o sobrenatural alguma vez na sua vida? Sim ou não? Diga, eu vou voltar a viver o sobrenatural. Diga, eu vou caminhar sobre as águas. Eu já caminhei uma vez. Diga, eu vou caminhar de novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, diga comigo, não tenha medo, então somente creia. Lembra dessa passagem? Está lá, ele vai buscar socorro em Jesus, que a filha estava doente e tal, aí vai, mulher do fluxo de sangue, vem, toca Jesus para, aquele tempo todo ali, aí quando eles começam a caminhar, alguém chega e diz assim, não incomode mais o mestre que a sua filha morreu. Aí Jesus vira para esse homem e diz assim, ó, não fazendo caso deles, diz, não tenha medo, creia somente. Espera aí, não, o senhor não entendeu. Falar que a menina morreu, e o senhor está falando, ignore isso. Não tenha medo, então somente creia. Não, mas não tem mais jeito, não tem mais volta. Não tenha medo, então somente creia. Mas não tem volta mais, não entendeu que morreu? Não, não tenha medo, então somente creia. Bispo, já passou da hora. Qual que é a mensagem de Jesus para você? Não tem mais o que fazer. Qual é a mensagem de Jesus para você? Mas não tem saída. Qual é a mensagem? Mas é impossível essa situação ser revertida. Qual é a mensagem? Entendeu? É isso. Porque senão é fé natural, filho. Senão é natural. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Espera aí, eu vou ter medo de quem, gente? Eu vou ter medo do quê? Eu vou temer a Deus. Eu vou temer a Deus. Que o único que realmente pode fazer algo. O que o texto diz? Tema a Deus. O homem pode até te ferir, mas Deus é o único que pode fazer você perecer. Qual que é o medo que eu tenho que ter? Perder a minha salvação. Qual deve ser o medo que você deve ter? Perder a sua salvação. Eu não posso perder a minha salvação. O resto é resto. Aconteça o que acontecer, eu não perco a minha salvação. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Diga comigo, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Diga, plano de dar-lhe esperança e porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias, o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem, a todos que eu enviar você irá, e dirá tudo que eu ordenar, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O que o medo faz? Ele sufoca a nossa capacidade de pensar e agir como deveríamos. Deus está observando para ver o que vai sair de nós, fé ou medo. Rouba a lucidez, impede a pessoa de enxergar a realidade, quer dizer, distorce, e a partir daí começam as consequências, porque eu estou temendo o que eu não deveria temer, eu não estou me posicionando. O medo é escravizador, diga comigo, o medo é escravizador.
Você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerque espinheiros, e você viva entre escorpiões. É de gente, tá? Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Quer dizer, você pode estar cercado pelo mal, gente espinhosa, gente venenosa, espinheiro por toda parte, peçonhenta, mas você não precisa temer. E você sabe que, quantas vezes, gente, eu já ouvi na minha caminhada, falar, bispo, estou cercado de ímpio, estou cercado de gente que não teme a Deus. Meu filho, só no céu. Você vai estar cercado de justo só no céu. Aonde você estiver, você vai estar cercado de ímpio, filho. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu vou pedir as contas, porque não, vai pedir as contas por quê? Porque tem ímpio onde você está? Tem gente que não teme a Deus? Será que não é oportunidade? Deus não te colocou lá para você ser luz em meio às trevas? Para você resplandecer em um ambiente de trevas? Resplandecer aonde há luz não há muita dificuldade não, querido. O problema é resplandecer onde estão as trevas. Então, às vezes, as pessoas dizem, peraí, eu vou sair, eu não vou estar, não, peraí, Deus me colocou lá para eu ser bênção nesse lugar, para eu ser bênção na vida de pessoas. Se elas não quiserem, é problema dela, mas eu sou quem eu sou. E se alguém estiver incomodado comigo, peça as contas a você. Não é verdade? Eu não vou abrir mão daquilo que Deus me deu. Está incomodado, então sai você. Mas eu já vi gente que está sendo honrada, abençoado, querer sair de um lugar que Deus abriu a porta para ela, por conta de estar cercado por pessoas que são espinheiros, está cheio de peçonha. Mas essa não é a nossa postura. Nós fomos chamados para ser astros em um mundo de trevas, para brilhar em meio às trevas. O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou ao Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao seu redor. Quer dizer, a falta da visão de Deus cega espiritualmente nos leva a temores, né? Está lá, o auxiliar de Eliseu sai para fora do acampamento e ele tem uma visão enorme, cercado, um exército adversário enorme, e Eliseu, ele volta para dentro correndo, gritando, ai meu Senhor, ai, o que nós vamos fazer? Nós estamos cercados. Aí sai o homem de Deus, olha para o mesmo cenário, vê o exército inimigo, mas tem uma visão poderosa do mundo espiritual, com um exército muito maior, de carros e cavaleiros de fogo ao redor. Quem era com eles era muito maior do que os adversários. Espera aí, ele ora e diz assim, Senhor, abre os olhos do rapaz para que ele veja, faça ele enxergar. E Deus abriu os olhos do rapaz, e o rapaz enxergou aquela coisa incrível. Diga, quem está conosco é muito maior do que o que está no mundo. Diga, aqueles que estão do nosso lado são muito mais do que aqueles que são contra nós. Diga, nós somos a maioria. Parece que nós somos a minoria, nós não somos a minoria. Nós somos a maioria. Nós somos a maioria, gente. Gênesis 15, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Diga comigo, não tenha medo. Abraão, diga, eu sou o seu escudo. Vai com fé, diga, grande será a sua recompensa. Deus está falando para Abraão assim, não tenha medo não tenha medo de nada nem ninguém, pode acontecer ter retaliação contra você, não tenha medo, eu sou teu escudo, quer dizer, eu sou a tua proteção, e grande será a sua recompensa. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Aí imagine você,
uma jovem ainda virgem, vivendo numa sociedade marcada por leis rígidas, severas, em uma gravidez fora do casamento, que poderia resultar em apedrejamento. Imagina, parece que a gravidez de Maria parece uma coisa simples, né? Parece lá a mocinha, lá comprometida com José, a mocinha aparece numa sociedade de leis rígidas, religiosíssimas, que apedrejava. Aí aparece essa menina grávida, de quem? Como é que ela explica que era do Espírito Santo? Já parou para pensar? Peraí, menina, você está grávida de quem? Imagina ela para dar explicação. Eu estou grávida do Espírito Santo. Como é que seria? Como seria? Você acha que alguém ia engolir isso? Sim ou não? Sim ou não? Aí o anjo vem e diz: não tenha medo, você será agraciada por Deus. Sua coragem, confiar, acreditar. Atos 18, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Diga comigo, não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Hebreus, podemos, pois, dizer com confiança, diga comigo, o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Estou terminando. Deixa eu ver se eu estou na reta final aqui. Última leitura. Naquele dia se dirá a Jerusalém, diga comigo, não tema, ó Sião. Tira Sião e coloca o seu nome. Tira Sião e coloca o seu nome. Não tema, ó. Não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará, e ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Nessa época girei com todos os que oprimirem vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras onde forem envergonhados. Naquele tempo eu os ajuntarei vocês, naquele tempo trarei para casa, e lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra. Diga comigo, e lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Diga amém, diga aí eu creio. Fique em pé por gentileza. Com seus olhos fechados, tudo que ele diz, ele cumpre. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Vencer o medo é uma batalha de fé. E essa vitória acontece quando nós decidimos ficar com a palavra acima das circunstâncias. Porque a princípio nós só temos uma promessa, mas nós decidimos ficar com a palavra, com a promessa. Sião é um símbolo do povo de Deus, daqueles que pertencem a Ele e vivem em aliança com Ele. Então quando Ele diz, não tema, ó Sião, Ele está falando diretamente ao seu povo. Aqueles que Ele escolheu, que Ele ama, que Ele guarda.
E quando nós substituímos a palavra Sião pelo nosso próprio nome, nós estamos nos apropriando da promessa. É como se o Senhor estivesse dizendo a nós: não temas, ó João, não temas, ó Marcos, não temas, ó Débora, não temas, e aí por aí vai. Não temas, filho meu. Não temas, minha filha. E nós confiamos nisso. Quando nos auto-encorajamos com a palavra, é porque nós confiamos no caráter de Deus, naquele que nos prometeu. Nós sabemos que Ele não falha, que é impossível Ele falhar. Semana passada nós falamos que a única coisa impossível que Ele faça é Ele mentir. E Ele veio com uma palavra poderosa de encorajamento para nós na semana passada. Poderosa demais, nos encorajando. E essa não é diferente. Essa é uma palavra de encorajamento também. Ele está dizendo: não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu sou teu escudo, grande será a tua recompensa, grande será o teu galardão, grande. O que Deus quer nos ensinar nessa manhã de domingo, dentro do propósito dos projetos de conquistas: chega de temer, porque quem teme a Deus não tem que temer mais nada. Se você teme a Deus, você não tem que temer absolutamente mais nada. E Deus quer o seu povo livre de todo e qualquer medo. Essa é uma dose poderosa de coragem que Ele carrega dentro de nós. Está na hora de você, de uma vez por todas, tomar uma decisão de confiar em Deus e temê-lo acima de todas as coisas. Porque se você teme a Ele, a palavra que Ele está dizendo para você é que você não precisa temer o resto. Não tema mais nada, porque Ele é com você. Ele estará com você. Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te fortalecer. Ele vai te sustentar. Ele vai te encher de poder. Ele vai te enrijecer. Ele vai te endurecer diante de situações que você precisa endurecer. Está na hora de se libertar desses medos, desses temores. Está na hora de você dizer: chega, eu não aceito mais. Eu não aceito mais esse medo. Eu não aceito mais o medo do futuro, o medo do amanhã, o medo de morrer, o medo de perder, o medo de fracassar. Coloque dentro de você que não vai acontecer absolutamente nada que Deus não permita. Não vai acontecer nada que Deus não permita. Está na hora de você se aproximar ainda mais, de lançar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança 100% no Senhor. Está na hora de entregar a sua vida, corpo, alma e espírito, e todas as áreas da sua vida ao Senhor, sabendo que nele a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua saúde, os seus negócios estão 100% seguros. 100% seguros. Ninguém pode tirar de você o que Deus determinou que é seu. Ninguém pode fazer mal a você, uma vez que Ele é teu escudo.
uma vez que Ele está do seu lado. Muito mais é aqueles que estão a seu favor. Às vezes você acha que você está sozinho, né? Mas Ele está dizendo que muito mais é os que estão do seu lado. Muito maior é o exército que está a teu favor e à tua disposição. Muito maior. Então, tome uma decisão aqui hoje. Eu estou me levantando em coragem, em ousadia. Eu estou me levantando na fé. E eu estou, a partir de hoje, me libertando de uma vez por todas de todo medo, de todo trauma, de todo bloqueio, de todas as experiências que entraram e causaram crenças dentro de mim. Não, Deus não quer mais essas crenças aí dentro. Chega, chega. Está na hora de você falar tudo aquilo que você não aceita mais temer. Está na hora de você declarar e dizer: eu não vou perder nada que Deus me deu. Não vai sair de mim nada que Deus colocou na minha vida. Eu não vou perder absolutamente nada. Eu não vou perder a minha família. Eu não vou perder a minha casa. Eu não vou perder o meu trabalho. Eu não vou perder. O que é que você tinha medo? Fala em nome do Senhor Jesus e diga: eu não tenho medo, porque eu sei quem está na minha vida. Eu sei quem é comigo. Eu sei aonde eu estou. Eu sei em quem eu tenho confiado. Diga com ousadia, diga com coragem, diga, faz o mundo espiritual ouvir, faz o mundo espiritual ouvir. Eu sei aonde a minha vida está, eu sei aonde está a minha confiança, eu sei aonde eu coloquei a minha esperança, eu sei, diga: eu não tenho medo, eu não tenho medo, diabo, eu não tenho medo, Satanás, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu temo a Deus, eu temo a Deus, eu temo a Deus, eu não temo mais nada, eu temo a Deus, eu temo a Deus, eu temo a Deus. Diga com ousadia, em nome do Senhor Jesus: eu temo a Deus, somente a Ele, eu temo a Deus, eu temo a Deus, eu temo a Deus, somente a Ele, a minha confiança está nele, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus negócios, em nome do Senhor Jesus, os meus filhos, o meu casamento está em Deus, nas mãos de Deus, eu temo a Deus. Chega, 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 chega. Vai, fala com ousadia, fala com ousadia, haja o que houver, fala com ousadia, venha o que vier, irás prover de novo. Confia nele, confia nele. Mostra ao mundo espiritual. Você caminhou sobre as águas alguma vez? Você vai voltar a caminhar. Você já viveu o sobrenatural? Você vai viver, vai voltar a viver. Quantas vezes você caminhou sobre as águas em meio a ventos fortes? Quantas vezes você caminhou sobre as águas em meio às tempestades? Vai, entra no profundo. Entra no profundo. Entra no profundo. Chega. 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 Em nome de Jesus. Vai, Senhor. Vai arrancando o espírito do medo. Vai arrancando os temores. Vai arrancando, meu Pai, os traumas, os bloqueios. Vai arrancando, Senhor. Vai arrancando, meu Deus. Vai arrancando. Vai fazendo uma limpeza interna. Vai fazendo uma faxina interna, Senhor. E arranca dela agora, Senhor. Não vamos parar. Diga. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo de não conseguir. Não tenha medo de não dar conta. Não tenha medo. Em nome de Jesus. A minha fé está em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo.
Continue orando aí. Eu quero que aqueles que precisam da minha ajuda e que é num ato de fé, você largar esse medo aqui diante do altar. Sai do teu lugar e vem aqui que eu vou orar com você. Você vai largar aqui. Você vai largar aqui diante do altar. Você vai colocar a tua vida no altar. Pode deixar vir, não precisa ungir não. Pode deixar vir. Pode deixar vir. Pode subir. Pode subir. E continue aí. Você que está no teu lugar e porventura não vai vir, continua no mesmo espírito. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Pode subir mais um degrau, pode subir. Isso, pode vir. Seu nome é. Vem. Vem com consciência, por favor. Vem com consciência. Vem com consciência e com uma decisão. Uma decisão que você vai deixar esse medo aqui hoje. Vem com a consciência que você não vai voltar para a tua casa hoje. Não, você não vai voltar para a tua casa hoje com esses receios, com esses temores. Vem. Não vão roubar a mim. Só até aqui. Chega um pouquinho mais, vem até aqui. Só faz a volta aqui. Só para que o pessoal acabar de chegar. Não desconcentra, por favor. Não desconcentra. Aí tá bom. Aí tá bom. Não desconcentra, por gentileza. Não desconcentra. Volta pro espírito agora. Não vão roubar a minha fé. Isso. Não abra os seus olhos, por gentileza. Para aí o louvor só um pouquinho. Queridos, sabe, lembra daquela imagem do universo, do planeta? Ele é sustentado, a Bíblia diz que no nada. Mas o nada é o tudo que Deus pode. Se Ele sustenta o universo no meio do nada, vai para aquela imagem linda, poderosa, e se lembra dos oceanos, que Ele dá uma ordem e Ele diz: você chega aqui, daqui você não passa. Espera aí. Se Ele diz aos oceanos: você chega até aqui, daqui você não passa, e a água não pode invadir a terra, mesmo sendo muito mais água do que terra, podendo invadir e sucumbir com a terra, mas ela obedece. Se Deus, Ele deu uma ordem, aquilo que a gente teme, se Ele disser: você chega até aqui, mas daqui você não passa. Você chegou até a porta dela, mas na porta você não entra. Você se aproximou, mas daqui você não pode passar. Problema nenhum vai passar. Não pode acontecer absolutamente nada com você que Deus não permita. Nada. Não pode acontecer nada com as pessoas que você ama, se Deus não permitir. Não pode acontecer na sua casa, não pode acontecer no seu negócio, não pode acontecer na sua família, não pode acontecer nada. Confia nele. Deixa o Espírito Santo entrar aí agora. E ele vai fazer uma limpeza aí dentro. Você chegou aqui à frente com comum,
com medos, temores, receios, insegurança, dúvida, traumas, bloqueios. Mas você vai deixar isso aqui hoje. Você vai deixar isso aqui hoje no altar. Você vai deixar isso aqui hoje diante do Senhor. Você vai deixar isso aqui hoje. Você vai colocar a sua vida 100%, sem reservas, nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Ele pode cuidar de você melhor do que você mesmo. Você sabe disso? Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer, nem você mesmo pode fazer. Eu digo, eis-me aqui. Então, faz a sua entrega aqui. E rasga o teu coração e diga a Deus: eu estou colocando minha vida sem reserva nas suas mãos, Senhor. Me perdoe por temer coisas que eu nunca deveria ter temido. Me perdoe, Senhor, por temer situações que eu nunca deveria ter temido. Porque se a minha vida está no Senhor, se a minha casa, minha família, meu casamento, meus negócios, meu futuro, não temerei na direção do impossível. Eu estou colocando a minha vida no teu altar. Eu estou colocando tudo que me pertence no teu altar, Senhor. Porque eu não aceito mais medo, insegurança, incerteza. Não me domina mais. Não me domina mais. Quero andar nas alturas. Faz de coração. Não temerei. Faz de coração. Direção do impossível eu vou. Não temerei. Vem, Espírito Santo. Eu vou contigo. Vem, Espírito Santo. Em qualquer lugar. Comece a entrar nos lugares mais profundos. Vem, Espírito Santo. Vai lá na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas, Espírito Santo. Vai lá. Vai lá, Espírito Santo. Arranca agora esse medo. Arranca agora a incerteza. Arranca agora a insegurança. Arranca agora, Espírito Santo, os traumas. Arranca agora os bloqueios. Arranca agora, Espírito Santo. Arranca. Arranca. Vai, deixa ele arrancar. Deixa ele arrancar. Deixa ele, vai tirar tudo. Que a sua vontade é o melhor pra mim. Só me resta dizer: confia. Eu digo, confia. Eis-me aqui. Confia. Eu digo, Ele está te limpando. Ele está tirando o medo, os seus temores. Não temerei. Ah, você vai andar em lugares altos. Você vai andar nas alturas. Confia nele. Confia. Ah, Espírito Santo, vem. 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 Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Só confia. Só confia. Na direção do impossível eu vou. Não temerei. Sinta Ele te fortalecendo. Sinta Ele te fortalecendo. Eu te ajudo. 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 Eu te fortaleço. Eu te fortaleço.
contigo. Em nome de Jesus. Em qualquer lugar, tua mão me guia. Deixa eu dizer uma coisa a você, não abre seus olhos. Até o Só uma coisa poderia dar errado. Às vezes a gente teme tanto o futuro, como é que vai ser o amanhã? Você não tem que temer. Não existe um amanhã que Deus não esteja. Diga, não existe um amanhã que Deus não esteja nele. Diga, não existe futuro sem Deus. Sabe o que quer dizer isso? Que Ele já está te esperando lá no seu futuro. Que o teu futuro já está garantido. Ele já está te esperando lá. Você não vai dar um pulo daqui para lá, Ele vai te acompanhar nessa jornada. E você vai chegar lá auxiliado, caminhando de mãos dadas com Ele. Só levanta a sua mão direita, por favor. Agora faz como se você estivesse segurando na mão dele. Segura na mão dele. Não é isso que ele falou? Eu te seguro com a minha mão direita. Eu te seguro. Eu te seguro. Eu te seguro. Só segura nela. E Ele vai te sustentar. E quando você precisar caminhar sobre as águas novamente, Ele vai fazer igual o Pedro. Vamos andando de volta, Pedro. Você não vai nadar, não vai voltar a fazer natural, não. Nós vamos voltar caminhando, Pedro. Só confia. Você não foi chamado para ser escravo do medo, não. Eu não sou mais escravo do medo. Ah, um filho de um ser tão grande, tão poderoso. Tem temer do quê? Do que você vai temer? Diga. Eu não sou mais. Não, você não tem que temer. Só confia nele. Eu sou filho de Deus. Ô Espírito Santo, visita cada coração. Não sou mais visita cada coração. Fortalece cada coração. Faz a obra que só o Senhor pode fazer aqui hoje. Faz a obra que só o Senhor pode fazer aqui hoje. Cura destinos. Altera o futuro. Muda, Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Para aí um pouquinho. Eu sou mais Só segura aí. Você não vai temer mais. Segura firme a mão dele. Parece que você está segurando no nada, mas você não está segurando nada. Espiritualmente Ele segura a sua mão. Confia nele. E essa mensagem é para você hoje. Não deixa mais o medo ou qualquer outro sentimento te escravizar. Ele é com você. Ele vai te capacitar. Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te enrijecer. E Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele. Seja livre. Tem uma sensação agora no seu coração de segurança total. Porque você está no lugar mais seguro do mundo. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Lembre-se que quando Daniel entrou na cova dos leões, a cova era o lugar mais seguro que existia, porque Deus estava com ele lá.
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, a fornalha era o lugar mais seguro que existia, porque Deus estava com ele lá. Naquela tempestade fortíssima, parecia que era um lugar perigoso, mas naquele momento era o lugar mais seguro, porque Pedro estava de mãos dadas com Jesus. O lugar mais seguro que existe não é um lugar, é uma pessoa. Então confia nele, segura nele. Ele vai te ajudar, ele vai te capacitar. Deixa aqui hoje. Toma uma decisão que está ficando aqui nesse altar hoje. Medos, temores, está ficando aqui hoje. Traumas, bloqueios, está ficando aqui hoje. Quando voltar para aquele lugar, vai voltar uma nova pessoa, livre, livre. E quando ele ameaçar, você vai dizer: não, esse ficou lá no altar, esse ficou lá, não tem mais poder sobre mim, esse ficou lá. Aqui é um novo espírito, é uma nova fé. Aqui existe uma certeza. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde está a minha vida, e eu sei que futuro eu tenho, porque não existe futuro sem Deus, e Deus já está no meu futuro. Diga: o meu Senhor já está no meu futuro. Diga: o meu futuro está 100% garantido, porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor, e o meu Senhor já está no meu futuro. Diga: eu estou livre de todo e qualquer medo. Diga: eu temo ao Senhor, e quem teme ao Senhor não precisa temer mais nada. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas, e pode voltar para o teu lugar abençoado.